Resolver 5 exercícios utilizando laços de repetição em C. Primeiro problema. Faça um programa em C que exiba na tela todos os números divisíveis por 6 entre 10 e 200. Então a estratégia é primeiro fazer um laço entre 10 e 200 e depois fazer a regra para verificar se o número é divisível por 6 ou não. Cada um desses números que vão entre 10 e 200. Então, para isso, nós precisamos de uma variável para controlar o laço, né? E um laço de repetição propriamente dito. Então, vamos usar o while, nesse caso, começar em 10, né? Então, a minha variável ela vai ter vou iniciar ela com 10 e vamos colocar a condição de parada aqui. A condição de parada é essa variável ser menor igual a 200. Aqui dentro eu preciso fazer um incremento para essa variável e o meu laço já está pronto. Agora basta só verificar se o número é divisível por 6. Se ele for divisível por 6, eu mostro ele na tela. Então, se i mod 6 for igual a 0, significa que não tem resto. Se não tem resto, o número é divisível por 6. Então, eu imprimo esse número na tela. Basta imprimir o i e pronto, né? O exercício já está solucionado. Então, vamos ver. Todos esses números são números divisíveis por 6 entre 10 e 200. Tá? Essa foi a solução do primeiro exercício. Segundo exercício. Faça um programa em C que solicita 10 números inteiros do usuário e apresente o maior, o menor e a média, né, entre os dois valores. Bom, para solucionar esse exemplo, o que nós precisamos? Nós precisamos de um laço de repetição, então vamos ter uma variável para controlar o laço de repetição. Nós precisamos de uma variável para armazenar o valor que está sendo digitado no momento. Nós precisamos de uma variável para guardar o menor valor e uma variável para guardar o maior valor, né? E nós vamos precisar também de uma variável para fazer a média entre os valores digitados. Como eu vou fazer uma divisão para essa variável, eu vou utilizar o tipo float. Então, eu vou guardar a soma dentro dessa variável. Bom, nesse caso, para saber o maior e o menor valor, eu poderia colocar dentro do laço de repetição, só que eu utilizo essas variáveis para comparação. Então, essas variáveis precisam de ter um valor que eu conheça. Eu poderia setar um valor inicial para menor e maior, que não seriam atingidos, né, um valor hipotético, só que é muito perigoso, porque eu não sei qual é o valor que vai ser digitado. Então, para evitar esse problema, o que a gente faz? Nós podemos definir, né, como o maior e o menor valor, o primeiro valor digitado. Então, ele eu coloco fora do laço. Tá? Então, eu vou fazer uma vez fora do laço, só para eu ter um primeiro valor, tanto para maior quanto para menor. Informe o valor, scanf, percentual de valor, é o valor digitado, né? E aqui eu coloco para soma, para maior, para menor, o valor digitado agora, né? Então eu igualei as três variáveis. A soma que eu vou fazer um acumulador de todos os números digitados, depois dividir por 10. O maior ou menor, que no primeiro caso, o primeiro valor digitado ele é tanto maior quanto menor, porque ele é o único valor, né? Agora eu faço um laço de repetição. Eu vou começar em 1, porque eu não preciso de passar pelo primeiro valor, né? Porque o primeiro valor digitado ele foi digitado fora do laço. Então o meu laço aqui ele vai de até i menor que 10, né? Então vai até 9. Só que o meu laço ele não tem 10 interações, ele vai ter só 9, porque uma interação eu já coloquei aqui fora, né? Justamente para a gente evitar o problema do primeiro valor. Aqui eu vou solicitar o valor novamente, solicito o valor novamente e eu testo, né? Se menor, que é a variável que eu armazeno sempre o menor número digitado,
for maior do que o valor que eu acabei de digitar agora, que o usuário acabou de digitar agora, eu troco, né? Menor recebe valor, que agora ele é o menor valor digitado. Mesma coisa para o maior. Se maior for menor do que o valor digitado agora, eu troco eles. Maior recebe valor. E soma mais igual valor, que aqui é só para acumular, né? Essa variável soma, ela recebe o que ela tinha mesmo, mais um novo valor. Incremento o i, para que meu laço de repetição ande, e pronto, eu já fiz a lógica. Agora basta a gente mostrar os resultados na tela, por isso que vem fora do laço. Que eu não quero repetir 9 vezes a exibição do resultado, eu quero uma vez só, depois que o meu laço todo terminar. Então, printf, menor valor, percentual d, contra barra n, menor. Eu exibo aqui o menor valor. Maior e média. Então, maior valor, eu exibo aqui maior. E média dos valores, percentual f nesse caso, né? Eu vou fazer uma divisão aqui. Então, aqui vai ser soma barra 10, soma dividido por 10. Então, agora eu devo ter um resultado. O problema que ele deu aqui é que a variável menor não foi declarada. Por quê? Porque eu declarei com o nome errado. É menor. Tá? Então, esse foi o problema. Então, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Então tá lá, né? Menor valor 0, maior valor 9 e a média dos valores 4,5, né? Que deve ter dado 45, com certeza ali. Essa soma dividido por 10, 4,5. Exercício número 3. Faça um programa em C que imprima na tela todos os números primos no intervalo entre 100 e 300. Então, primeira coisa aqui é fazer um laço que vai de 100 a 300 e dentro desse laço a gente coloca a regra para encontrar, para saber se o número é primo. Se ele for primo, ele vai ser impresso na tela, simplesmente assim, né? Então, vamos precisar de um laço, depois a gente volta e declara as outras variáveis. Primeiro vamos fazer só o laço, né? Então, i começa em 100, né? Enquanto o i for menor ou igual a 300. Eu vou ficar dentro desse laço, né? I mais, para a gente não ter o problema de um laço infinito. Agora aqui é que eu vou fazer a lógica para encontrar um número primo. Bom, define-se que o número é primo quando ele não possui nenhum divisor entre 1 e ele mesmo. Ou seja, o número 5 é primo porque ele não tem nenhum divisor, considerando 2, 3 e 4, né, que são os números que estão no intervalo de 1 e ele mesmo. Então, o que eu preciso fazer? Para cada uma interação que acontece aqui nesse laço, eu preciso fazer um outro laço que vai de 2 até o próprio número menos 1. Tá? Então, eu vou precisar de uma outra variável para fazer esse laço. Aqui vamos usar o for. J, que vai de I mais J, que vai de 2, né, na verdade, até J menor que I, porque é o I menos 1. Se o meu I é 200, ele vai de 2 até 199, J mais. Bom, aqui eu já fiz a regra para percorrer todos os números entre 2 e o determinado número menos 1. Agora eu só preciso saber se eu encontro um divisor entre esse intervalo, né, no meio desse intervalo. Então eu vou declarar uma outra variável aqui, que eu vou chamar de D. Toda vez que eu sair desse laço interno, eu seto 0, né? Defino 0 para essa variável D, que é o divisor. E se eu achar um divisível aqui dentro, divisor não, divisível, né? E se eu achar um número divisível aqui dentro, eu mudo esse D para 1, e nesse caso, esse número não é mais um número primo, porque tem um divisível, né? Nesse intervalo que nós estamos checando.
Tem diversas formas de fazer essa regra, tá? Essa aqui é uma bem simples e bem clara, mas tem outras formas para a gente chegar a esse mesmo resultado. Nesse caso aqui, o que eu vou fazer? Eu vou verificar se a variável que eu quero testar, mod, todos os valores entre 2 e ela menos 1. Se restar para cada um desses testes 0, como resto dessa divisão, significa que é um divisível. Se é um divisível, essa variável D recebe 1. Só isso, né? Aí aqui, fora desse laço interno, eu verifico se D for igual a 0, significa que eu não achei nenhum divisível nesse intervalo. Então, nesse caso, o número é primo. Eu posso mostrar ele na tela. O I, no caso, né? Que é a variável que vai a variável que vai conter os valores que vão de 100 até 300. Então, nesse caso, né, eu já tenho uma solução para o problema. A questão toda é que os números ficaram juntos pela forma como eu exibi. Deixa eu dar um espacinho aqui, aí ele vai separar um número do outro. Então, eu tenho aí que são primos 101, 103, 107, até 293. Questão número 4. A empresa de vendas de equipamentos esportivos, Exploração, está com super promoção em seu site. Ao adquirir um produto, o cliente poderá pagá-lo à vista em 3 vezes com juros de 10% ao mês ou em 12 vezes com juros de 20% ao mês. Desenvolva um programa em C que receba o valor do produto, o número de vezes e retorne o valor por parcela e o valor total a ser pago. Bom, aqui é uma questão bem simples, né? Porque não está nem dizendo aqui que a gente precisa de trabalhar com juros compostos, o que dificultaria um pouquinho. Então a gente pode trabalhar com juros simples, né? Como está já dando a taxa de juros, nós temos que à vista não tem juro nenhum, então o total a ser pago é o mesmo valor do produto. Se for em 3 vezes, o juro é de 10% ao mês, então a gente pode multiplicar por 3 a taxa de juro ao mês, porque são 3 meses, então a gente vai ter 30%. E se for em 12 vezes, o juro de 20% ao mês, então a gente tem 20 vezes 12 é a taxa de juros total. Daí é só a gente aplicar essa taxa de juros que está em percentual ao valor que está em unidade monetária para a gente saber o valor total a ser pago, né? Então, vamos lá. Nós vamos precisar de variáveis. Aqui a gente está tratando de valores monetários, né? O valor do produto. O valor total daria até para a gente calcular na hora lá. Então a gente precisa de N parcelas, que é quantas vezes a pessoa vai comprar. Então ele deu só 3 opções. À vista, seria 0. Em 3 vezes, que seria 10% ao mês. E em 12 vezes, que seria 20% ao mês. Então, nesse caso aqui, a gente precisa também da opção, que é esse número de parcelas. A gente pode tratar esse número de parcelas e alimentar essas informações com valores informados pelo usuário, né? Então vamos lá. Printf, eu vou solicitar do usuário o valor do produto. Informe o valor do produto. Scanf, percentual F e comercial valor. Então já tem o valor do produto, certo? Agora ele vai informar como ele vai pagar, né? Então vamos lá. Printf, informe a condição de pagamento. Aí a pessoa vai informar, a gente vai pegar em N parcelas, né? Scanf, percentual. N parcelas aqui não precisa ser float, tá? Aqui é um inteiro. A gente pode alterar isso daqui. N parcelas. Então, percentual D e comercial N parcelas. Bom, agora tendo
todas as informações, basta só a gente dar tratar, né, as possibilidades de pagamentos que foram informadas pelo usuário, né? Então, para isso, vamos utilizar o switch case, né? Então, eu vou testar N parcelas, case 0, significa que é à vista. Nesse caso, o que nós precisamos? Informar o valor para pagamento à vista, né? Então, valor total percentual. Vamos colocar com duas casas decimais, né? Valor monetário, ponto 2 F. E aqui a gente mostra o valor simplesmente, né? Porque não teve alteração nenhuma. Case 3, que aí é para 3 parcelas, né? A gente continua com a mesma regra, só que aqui a gente pode já calcular o percentual, né? A regra do percentual. Então, é 3 vezes 10, né? Aqui que é o percentual que a gente vai ter, dividido por valor vezes 100. Aqui eu tenho o total do percentual e eu somo isso tudo ao valor, tá? Então, aqui, vamos só fazer um teste dessa parte, só para a gente ver como que fica, né? Então, tenho 3 vezes 10, 30%, dividido pelo valor, vezes 100, eu tenho o valor do juro, mais o valor mais o valor total, né, que eu tinha lá, para eu ter o montante, né, que é o juro, mais o valor do produto. Então, para arredondar, vamos testar com 100, e eu quero em 3 vezes. Então, 130, que é o valor total do produto, mais 30% de juros, pela quantidade de parcelas que foi especificado. Para 12, a gente tem a mesma situação. Então, basta colocar 12 aqui. Só que a regra para 12 é 12 vezes 20% de juro. Então, continua, né, da mesma forma, só que nesse caso são 12 vezes 20% de juros. E eu vou colocar um default aqui. Caso não seja informada outra opção de parcelamento, né, que nós não temos, a gente vai tratar como opção inválida. E termina o programa, né? Então, testando novamente. Produto custa 100, usar sempre 100 para arredondar, né? À vista, em 0, valor total 100. Produto custa 100 em 3 vezes, valor total 130. Produto custa 100 em 12 vezes, valor total 340. E produto custa 100 em 5 vezes, não temos essa opção, né? Opção inválida. Quinto exercício, desenvolva um programa em C que solicita ao usuário informar 20 números naturais. Ao final, o programa deverá exibir a soma dos números pares e a soma dos números ímpares. Então, vamos lá. Vou precisar de uma variável para capturar os números, né? Então, número, pares, ímpares. Então, pares é igual a ímpares, que é igual a 0. Vou zerar o valor dessas variáveis, porque elas são variáveis acumuladoras, né? Vou precisar também de uma variável para fazer o laço de repetição. Vamos usar aqui o laço de repetição. O exercício pede 20 números, né? Então a gente vai começar em 0, vai até 19, né? De 0 a 19, 20 números. Com esse aqui vamos utilizar o do while, só para variar um pouquinho na solução dos exercícios, né? Então, enquanto o i for menor que 20. I mais, para a gente não esquecer, que ele vai precisar de andar aqui, né? Então, vamos à lógica. Printf, informe um número, depois de informado,
eu guardo em e-comercial número. Agora eu faço a lógica para ver se o número é par ou ímpar. Se número mod 2 for igual a 0, significa que é par. Então, par mais igual o número digitado. Então, par recebe o que par tinha mais o número digitado. Se não, né, se essa condição aqui não for verdade, se aqui for falso, ímpar mais igual número. E aí eu acumulo entre os números ímpares. Tá? Então, aqui eu peguei a soma de todos os pares, né, e a soma de todos os ímpares, fora do laço de repetição. Agora, basta eu exibir. Por que eu coloco fora? Porque eu não quero que a soma seja exibida a cada número digitado, eu quero que ela seja exibida só no final, com os valores acumulados. Então, soma dos pares, percentual de, pula linha, soma dos ímpares, percentual de pares ímpares. Aqui eu usei par erradamente, né? É pares, eu não tenho a variável par e não tenho a variável ímpar, é ímpares. Me confundi na hora de colocar ali. Tá? Então, só corrigindo, né, o nome das variáveis e exibindo o resultado. Faltou ponto e vírgula. Então vamos lá, digitar 20 números. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Chutei, né, obviamente, os 20 valores. E eu tenho que a soma dos pares é 110 e a soma dos ímpares é 371. Tá? Então, essa foi a solução do último exercício.